Jornal. Câmara dos Deputados. Encontro reúne parlamentares do G20 no Congresso Nacional em Brasília. Debates do P20 aprofundam compromissos públicos firmados pelos países. O presidente da Câmara defende consolidação do espaço feminino na política. Boa noite. Brasília cedia a reunião dos presidentes dos legislativos do G20 e o encontro começou antes mesmo da abertura oficial com um evento voltado à discussão de temas que afetam as mulheres. Parlamentares de 35 delegações avaliaram, entre outros pontos, a participação feminina nos espaços de poder, o combate à desigualdade com a promoção de autonomia econômica para as mulheres e ainda o papel das políticas de desenvolvimento sustentável para a vida das mulheres e meninas. A repórter Maria Neves acompanhou os primeiros debates em torno desses temas e tem mais informações. Pela primeira vez desde que foi criada em 2010, a reunião de presidente dos parlamentos de países integrantes do G20, realizada no Congresso Brasileiro, começou por um fórum dedicado a discutir propostas das mulheres para o encontro. O fórum é a continuação do P20 Mulheres, encontro até então também inédito de parlamentares de 26 países, realizado em Maceió, Alagoas, nos dias 1º e 2 de julho, por sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na opinião de Arthur Lira, não é possível discutir governança no século XXI sem fortalecer os espaços das mulheres na política, tanto em planos internos quanto internacionais. Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem abordar a posição das mulheres, especialmente aquelas em situações mais vulneráveis. São elas as que mais sofrem os impactos de mudança climática. E como sabemos, as mulheres têm um papel vital na gestão de recursos naturais em suas comunidades, conhecendo e aplicando práticas sustentáveis que podem frear ou mitigar prejuízos ambientais graves. Tampouco poderemos falar numa governança adaptada aos desafios do século XXI se não lograrmos ampliar e fortalecer os espaços das mulheres na política e demais instâncias de poder. As parlamentares entregaram a Arthur Lira a Carta de Alagoas, com as propostas das mulheres para os debates que ocorrem até a próxima sexta-feira. A carta basicamente propõe que todas as discussões, tanto do P20 quanto do G20, levem em consideração as perspectivas de gênero e raça. O documento dá ênfase especial ao aumento da representatividade política, à autonomia econômica e à justiça climática para mulheres. Embora reconheça alguns avanços, Arthur Lira destaca que ainda há um longo caminho a percorrer na representatividade das mulheres nos espaços de poder e decisão. O presidente citou estudo da União Interparlamentar, segundo a qual a média mundial de mulheres nos parlamentos é de 25%. No Brasil, a representação feminina no legislativo não chega a 20%. De acordo com a presidente da União Interparlamentar, Tulia Axon, somente 23% dos parlamentos mundiais têm mulheres na presidência. Na opinião da especialista, para que ocorram mudanças sociais efetivas, é necessário ousadia, e os países deveriam adotar a paridade de gênero na representação política. Para isso, Tulia Axon defende políticas de cotas, mas apenas como medida inicial. Segundo ela, o mais importante é combater as barreiras persistentes que afastam as mulheres da política partidária. Como exemplo desses obstáculos, citou que 80% das mulheres na política já sofreram violência no exercício do cargo. Também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantir oportunidades equânimes e participação equitativa das mulheres no poder é um passo civilizatório, além de um imperativo para o fortalecimento das democracias e para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Por isso, Lira reivindicou a África do Sul, que exerce a presidência do G20 no ano que vem, que também comece a próxima cúpula com a reunião de mulheres.
O P20 reúne os presidentes dos parlamentos dos países do G20, grupo constituído pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. O encontro de Brasília conta com 36 delegações confirmadas. Além dos integrantes do G20, participam países e instituições internacionais convidados. No total, são 127 parlamentares, dos quais 59 brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. A preparação para a reunião do P20 em Brasília começou logo após o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, assumir a presidência do grupo no final do ano passado. A repórter Noelle Nobre traz mais detalhes sobre a organização do P20 em Brasília, seus objetivos e os próximos passos a serem tomados após a cúpula parlamentar. Criado em 2010, o P20 é um grupo liderado pelos presidentes dos parlamentos de países integrantes do G20, que por sua vez é a reunião das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, em um fórum de cooperação internacional. O diretor-geral da Câmara, Celso de Barros Correia Neto, falou sobre a reunião. É um evento grande, um evento muito importante. Isso dá o tom da responsabilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na realização da cúpula do P20 no Brasil e em Brasília este ano. O encontro do P20 é realizado alguns dias antes da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. O P20 é importante para aproximar congressistas do mundo inteiro das decisões que ocorrem no G20, já que muitas vezes essas decisões resultam em tratados ou acordos internacionais que precisam ser confirmados pelo legislativo de cada país. Em Brasília, os parlamentares discutirão soluções para o combate à fome, a pobreza e a desigualdade, o desenvolvimento sustentável e um sistema de tomadas de decisões globais adaptadas ao século XXI também estão na pauta. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Para garantir a segurança nos dias de evento, a Câmara suspendeu as atividades normais, funcionando exclusivamente para o P20. A visitação ao Palácio do Congresso Nacional também foi interrompida. Entre os objetivos do P20 está garantir a participação dos parlamentos nas discussões encaminhadas pelo G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo, com a adesão da União Africana e do Parlamento Europeu. A reportagem de Maria Neves apresenta detalhes sobre a atuação do P20, reunido em Brasília a partir de hoje. Chamado de P20, o grupo de parlamentos foi criado em 2010 com o objetivo de envolver os parlamentares nas discussões do G20, de modo a fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais propostos pelos países. Como lembra o consultor legislativo da Câmara, Acauã Leota, se as decisões do G20 resultarem em tratados ou acordos internacionais, no Brasil esses documentos precisam ser retificados. Isso significa que têm de ser aprovados pelo Parlamento. Além disso, conforme explica o consultor, os debates do G20 giram em torno de políticas públicas. E as casas legislativas, no caso brasileiro, Câmara e Senado, são os espaços de debate dessas políticas. Se os parlamentares estiverem envolvidos nas discussões desde o início, isso facilita a adoção das ações governamentais resultantes dos encontros de chefes de Estado e de governo. O tema do encontro dos chefes de parlamentos do G20 deste ano em Brasília será Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma das prioridades do G20 nesse ano, em que é presidido pelo Brasil. Os outros dois temas prioritários sugeridos para debate pelo governo brasileiro foram a formação de uma aliança contra a pobreza e a fome e a reforma da chamada
governança global. Segundo o consultor Cauã Leota, o Brasil já conquistou alguns avanços nesse ano à frente do G20. Está nítido que há avanços. Foram criadas forças-tarefas, uma aliança contra a pobreza e a fome, outra é a mobilização contra a mudança do clima, e agora, mais recentemente, tem a notícia lá da Assembleia Geral da ONU que, de uma forma pioneira, às margens da Assembleia Geral, houve um encontro de chanceleres do G20 e adotou-se texto sobre reforma da governança global. Claro que todos esses avanços são lentos, graduais, dependem de negociação. O que tem até o momento são as declarações, os textos fundantes dessas áreas, mas é o ponto de partida. Então o Brasil conseguiu levar a sua agenda, né, de paz e desenvolvimento comprometido com essas pautas. O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro do ano passado. Desde então, realizou 130 reuniões preparatórias para a cúpula de chefes de Estado e de Governo, que ocorre no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. O G20 é presidido de forma rotatória por seus integrantes e cada país fica por um ano à frente do grupo. No Rio, o Brasil passa o cargo para a África do Sul. Como presidente do G20, o Brasil também preside o grupo de parlamentos. Nesse contexto, o país organizou a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 em Maceió, capital de Alagoas, em julho. Segundo a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, no encontro, as parlamentares do P20 discutiram as propostas prioritárias do governo brasileiro e temas de interesse das mulheres. Dentre eles, inclusão no mercado de trabalho e na política e combate à violência. Benedita da Silva afirma que continua em diálogo com representantes de outros países para organizar o debate no Parlamento brasileiro. Estamos enviando uma carta solicitando de que cada país possa promover o encontro do P20 daquele país e nos mandar também o seu relatório para que nós possamos, através desses relatórios, nós vamos fazer uma junta de ideias e elas serão discutidas no P20, consequentemente o resultado vai para o G20. O G20 foi criado em 1999 como forma de encontrar soluções para crises financeiras que afligiam países emergentes como México, Rússia e Brasil. Nesse primeiro momento, o foco das nações que compunham o grupo era coordenar soluções macroeconômicas e financeiras mundiais. Para isso, as reuniões eram coordenadas por ministros de finanças de cada país. Com a crise financeira nos Estados Unidos em 2008, as reuniões passaram a ser coordenadas pelos chefes de Estado e de governo. A agenda de debates também foi ampliada e passou a incluir temas políticos e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Em preparação aos debates do P20, mulheres parlamentares do G20 se reuniram em Maceió, Alagoas, no mês de julho, e o encontro resultou em recomendações a serem seguidas pelos legislativos das maiores economias do mundo. A repórter Paula Moraes detalha os principais eixos apresentados pelas parlamentares. Aumento da participação das mulheres nas decisões políticas, combate à crise climática e promoção da igualdade econômica e produtiva entre homens e mulheres. Esses são os principais eixos das decisões que compõem a declaração final da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em Maceió, capital alagoana. As parlamentares reunidas neste primeiro encontro de representantes mulheres de países do G20 apoiaram uma série de recomendações que deverão ser seguidas pelos legislativos dos Estados-membros do grupo das principais economias desenvolvidas do mundo. Entre essas recomendações estão buscar financiamento de políticas e programas relacionados à mudança climática, ao meio ambiente e à redução do risco de desastres, levando em conta as diferenças entre homens e mulheres, ampliar e promover financiamento público para promover a igualdade entre homens e mulheres, estimular os países do G20 a se comprometerem com políticas e incentivos que eliminem toda forma de pobreza e discriminação e incentivar os países do G20 a promover
promoverem políticas e financiamentos de sistemas de cuidado abrangentes como resposta às mudanças climáticas e uma política de promoção do trabalho decente, além de sistemas alimentares sustentáveis. Também são recomendações: buscar compensação para países menos desenvolvidos pelos impactos das mudanças climáticas que afetam em especial a vida das mulheres, adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado de cuidados e doméstico, apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder e alcançar a paridade em cargos eleitos e administrativos, e denunciar a violência política de gênero e prever medidas para sua prevenção e eliminação. A chamada Carta de Alagoas foi aprovada pelas parlamentares por aclamação. Coordenadora do evento e da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considerou positiva a produção de um documento que poderá respaldar a atuação de Lira no P20. Colhemos resultados que não se expressam nessas folhas lidas, mas que o sentimento e a vontade nos corações das parlamentares de dar continuidade a esse trabalho, tal qual o presidente desejou em seu coração, na sua mente, de que tivesse um desdobramento, que o pudesse também respaldá-lo quando apresentar, ao G20 essas nossas demandas dessa discussão riquíssima que aqui fazemos. O encontro reuniu representantes de 26 países e 5 organismos internacionais: União Interparlamentar, ONU, ONU Mulheres, Mercosul e União Europeia. De Maceió para a Rádio Câmara, Paula Moraes. Após a realização pela primeira vez do Encontro das Mulheres Parlamentares do G20, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu que a reunião específica se transforme numa regra a partir de 2025. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz informações sobre os desdobramentos da reunião das mulheres dos parlamentos do G20, que aconteceu em julho em Maceió, Alagoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que, a partir da experiência brasileira, todos os países que compõem o P20 façam reuniões de parlamentares mulheres. O P20 é o fórum legislativo do G20, que reúne as 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados. Todas as parlamentares que vieram aqui voltarão para os seus parlamentos e conversarão, traduzirão a importância da discussão e, enfim, da globalização desses temas. Em entrevista concedida em Maceió, no segundo e último dia da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, ele reafirmou que é importante que o Brasil estabeleça cadeiras efetivas para as mulheres, em vez de prever cotas apenas de candidaturas femininas. A princípio, e analisando o que a gente conversou lá atrás, o que eu me referia na pergunta anterior era justamente das cotas, mudanças legislativas, com, em vez de obrigação de 30% de candidaturas, e muitas vezes essas candidaturas não resultam em nenhum tipo de cadeira, a gente fazer uma gradação que seja possível de ser assimilada pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas. Segundo Lira, entre os temas prioritários debatidos no evento, pode-se destacar discussão climática, mais empoderamento em postos de comando, igualdade e posicionamento de trabalho, igualdade salarial, além de aspectos financeiros e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Antes mesmo da abertura oficial da 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20, prevista para amanhã pela manhã, os encontros entre parlamentares já começaram. As sessões de trabalho do dia se voltaram para a discussão de políticas públicas voltadas para as mulheres. Uma das mesas abordou questões climáticas e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas. A segunda tratou sobre a ampliação da participação feminina nos espaços públicos de decisão. E a terceira sessão foi dedicada a políticas de combate à desigualdade e promoção da autonomia econômica das mulheres. A edição de amanhã do jornal Câmara dos Deputados, Dentro da Voz do Brasil, vai trazer mais detalhes sobre o encontro dos parlamentares do G20. Termina aqui esta edição com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.